Fala, investidores! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o método preguiçoso de analisar ações. Como é que a gente analisa uma empresa em 5 minutos e decide se ela serve ou não serve para a nossa carteira de investimentos? Eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá! Em primeiro lugar, o método que a gente usa para escolher as ações é um negócio pessoal. Cada um tem suas opções. Tem gente que gosta de empresa um pouco mais arriscada, que se endivida um pouco mais, que investe um pouco mais pesado. Tem gente que gosta de empresa mais vaca leiteira, que paga mais dividendo, mas que não cresce muito, também não corre muitos riscos. Enfim, isso é muito pessoal. Mas, de certa forma, a gente pode traçar algumas linhas gerais aí que pelo menos eliminam aquelas empresas que são ruins, aquelas empresas que não merecem estar em nenhuma carteira de investimentos. É isso que a gente vai fazer hoje aqui. Isso é muito fácil, de certa forma é rápido. E já para começar, vamos falar de empresa que tem rolo. No geral, você quer empresas que não têm rolo. Porque quando a gente vai ter empresa por longos prazos, por um período muito longo, você não quer ficar todo ano olhando de novo se a governança da empresa é boa, se o DNA da empresa é bom, se a família que gera a empresa é boa, se for uma empresa familiar, Então, de uma vez, você já tem que eliminar empresas que têm problemas evidentes, rolos. A maneira mais fácil de fazer isso é ler o noticiário. A empresa que vive no noticiário provavelmente é cheia de rolo. Empresas boas que não dão muitos problemas dificilmente aparecem no noticiário. Você sente falta delas no noticiário e acho que até por isso que a grande manada não investe nas melhores empresas da Bolsa, porque as melhores empresas da Bolsa geralmente não ficam aparecendo no noticiário todo dia. Claro, não tem muito o que falar delas, vai tudo bem, Geralmente o noticiário é sobre coisas que não dão certo, não sobre coisas que dão certo. Então, a primeira coisa é, se aparece muito no noticiário, provavelmente tem rolo. Claro que se tiver envolvimento em casos de corrupção, se for muito metida com política ou com políticos, é um indicativo aí de que a empresa tem problema. De forma geral é o seguinte, onde há fumaça, há fogo. Então, se parece mais ou menos que a empresa tem problema, eu já tiro da minha carteira, para mim não serve. Se eu tenho certeza absoluta que não tem nenhum problema aparente, aí eu coloco na minha carteira, mesmo assim com todos os cuidados. Porque a gente nunca pode dar bobeira com isso aí. Para ferrar o minoritário é muito fácil e todos nós somos minoritários. Além disso, uma outra coisa que ajuda a evitar esse tipo de problema é não entrar em empresa que tem IPO recente, empresa que abriu capital muito recentemente. A gente tem o exemplo da IRBR, que abriu capital há poucos anos e já deu um grande problema de gestão, um grande problema de governança e tal. Não estou dizendo que a empresa é ruim, que a empresa não vai para frente, enfim, ela até tem bons fundamentos, A gente pode fazer um vídeo depois só para falar da IRBR, mas de forma geral foi uma surpresa muito desagradável que aconteceu e é uma coisa que é mais fácil acontecer com empresa nova, É mais fácil acontecer com uma empresa que acabou de fazer IPO do que uma empresa que está há 30 anos na bolsa, 30 anos passando por auditoria, por relatório e tal. Então, IPO eu não entro jamais, Então, por exemplo, muito se falava do IPO da Vivara esse tempo atrás, Eu nem analiso, porque por várias razões, mas você não tem balanços muito confiáveis, Porque até então a empresa não era exatamente auditada pelo mercado. Então, assim, IPO eu sempre estou fora e, de forma geral, os IPOs tendem a perder das empresas que já estão na bolsa há muito tempo. Tem um estudo que eu coloquei aqui já no vídeo só sobre isso, que é sobre o desempenho dos IPOs, que geralmente é pior do que o das empresas que já estão na bolsa há muito tempo. O retorno que eles deram foi inferior ao retorno das empresas que já estavam consolidadas na bolsa. Eu vou deixar o card aqui, se vocês quiserem dar uma olhada nesse vídeo, que também está muito interessante falando sobre IPO. Se a empresa passa nesses testes, não tem nenhum rolo, não é o IPO recente, não vive no noticiário, não tem gestor corrupto, a gente passa para o próximo passo, que é ver se a empresa tem ações ON com liquidez. Eu já expliquei em outros vídeos, eu vou deixar também o link aqui nos cards, que a ação preferencial é pior para quem busca o longuíssimo prazo. Se você está fazendo trade, se você quer comprar para o ano que vem, tudo bem. Mas para o longuíssimo prazo, as ações ordinárias dão um retorno melhor do que as ações preferenciais, via de regra. Claro que pode ter exceções, mas se a gente quer colocar as chances do nosso lado, você vai querer ter ações ordinárias. Então eu vejo se tem ações ordinárias com liquidez. Melhor ainda se a empresa for do novo mercado, que aí realmente só tem ações ordinárias, e tem vários outros requisitos lá de governança. É uma empresa que geralmente tem uma governança melhor. Quer dizer que a empresa do novo mercado é boa? Não, tá cheio de lixo no novo mercado. Mas quer dizer que as chances de você se ferrar por um problema de governança são um pouco menores do que se a empresa não é do novo mercado
ou do que essa empresa só tem preferenciais ou só tem units, que aí a chance de você se ferrar é muito grande, principalmente se você pega o longo prazo, né? Mais de 30 anos aí, a chance de ter algum problema é muito grande. Recomendo que vocês vejam um vídeo que eu fiz comparando as ações ON com as PN para entender um pouquinho melhor dessa diferença. Bom, se a empresa não tem rolo e tem ações ON com liquidez, a gente pode passar para o próximo passo, que é analisar os resultados. Essa empresa gera resultado? Essa empresa ganha mais dinheiro do que gasta? Ela retorna ao acionista? Isso é muito fácil de ver. Eu analiso principalmente o lucro líquido, que representa o quanto de valor essa empresa está gerando. Para analisar o lucro líquido, eu uso o site do fundamentos.com.br, vou deixar o link para vocês na descrição. É muito bom, ele mostra aí 10 anos de lucro e analisar isso não é tão difícil, né? Você vê um gráfico, por exemplo, como esse aqui, vê que o lucro começa a subir, está sempre subindo, sempre melhor, sempre positivo, sem prejuízo, é fortes indícios de que é uma boa empresa, né? Por outro lado, você vê um gráfico todo bagunçado, com prejuízo no meio, lucro caindo e tal, você já não precisa entrar, porque você não é obrigado a ser sócio de nenhuma empresa. Então você pode pegar só as melhores. Existem alguns casos que analisar só o lucro não funciona, principalmente quando a empresa tem muito depreciação, muito ajuste cambial, muita amortização, que aí você pode olhar o EBITDA, né, que desconsidera todas essas coisas. São exceções. As empresas mais simples de analisar, você pode analisar só pelo lucro líquido. Você vai conseguir ter uma boa noção se a empresa está crescendo ou não. Porque o que interessa é se a empresa dá lucro. Se a empresa paga dividendo ou não paga dividendo, não é o mais importante. Ela pode retornar em forma de crescimento ou ela pode retornar em forma de dividendo. Enquanto você está acumulando capital, numa fase aí inicial de criar patrimônio, você vai pegar todo o dividendo e vai reinvestir. Então, para você não faz diferença nenhuma se a empresa reinveste ela mesma os dividendos ou se ela te paga e você vai lá e reinveste os dividendos. Na verdade, o dividendo não tem vantagem nenhuma para a gente que está na fase de acumulação do capital. Quando você estiver lá vivendo de dividendos, aposentado e tal, aí tudo bem, os dividendos vão fazer alguma diferença para você. Mas no final, toda empresa vai começar a pagar um pouco mais de dividendo, porque nenhuma empresa fica crescendo para sempre. Senão, no final das contas, só vai ter uma empresa no mundo, né? Se a empresa nunca parar de crescer. Então, chega um momento que ela vai crescer menos e entregar mais aos acionistas em forma de dividendo. Não faz muita diferença se a empresa paga muito dividendo ou pouco dividendo. O que faz diferença é se a empresa dá lucro ou não dá lucro. Lembrem disso. Além disso, uma outra coisa que a gente tem que olhar é se a dívida da empresa não está desequilibrada, não está crescendo muito e tal. Lá no Fundamentos você tem isso disponível. Você dá uma olhada na dívida líquida, que é a dívida bruta menos o caixa da empresa, né? Porque se a empresa deve, mas ela tem muito dinheiro em caixa, uma coisa acaba anulando a outra. Às vezes para a empresa compensa manter a dívida ao invés de pegar o caixa e pagar a dívida. Mas a gente considera que a empresa praticamente não tem dívida. Então sempre olha a dívida líquida e de preferência compara com o EBITDA. De forma que se a empresa tem uma dívida líquida que é igual ao EBITDA, significa que em um ano, né, de resultado ali operacional, ela consegue pagar a dívida. Então, na verdade, é uma dívida muito pequena. Eu só me preocupo com essa questão da dívida se a dívida da empresa líquida passa de 3 vezes o EBITDA. Aí começa a ficar um pouco mais complicado. Aí você abre o olho e vê o que está acontecendo com a empresa, né? Via de regra, a gente prefere empresas que não tenham dívida ou que tenham dívida muito baixa. Na Bovespa tem várias empresas que dão lucro, cada vez dão mais lucro e não tem dívida. A dívida é negativa, porque elas têm mais caixa do que dívida. É a melhor situação, claro, aí fica fantástico, né? A empresa cresce e não se endivida. Poxa, eu não sei se tem uma situação melhor que essa para uma empresa. Eu considero que esses são os fatores mais importantes para analisar uma empresa e a análise do preguiçoso pode mais ou menos terminar aqui. Lógico que eu recomendo que dê uma lida nos relatórios da empresa, né? Nos releases, dá uma olhada para onde a empresa está indo, ver se você acredita que a empresa tem um negócio que daqui a 20, 30 anos ainda vai estar funcionando, né? Que não vê ali um fim do negócio. Por exemplo, você com certeza não investiria numa empresa de datilografia, 20 anos atrás, né? Então hoje a gente precisa olhar também, né? Será que a empresa vai ainda existir e tal? Mas de forma geral, uma ou outra a gente vai errar mesmo, por isso que a gente diversifica, né? Quando a gente fala de longo prazo, vai ter uma ou outra empresa que a gente vai errar, vai ficar patinando, ou até mesmo vai quebrar, né? Algumas empresas chegam até a quebrar. Apesar de que se você escolher com bastante critério, isso dificilmente vai acontecer. Vocês perceberam que uma das coisas que eu não falei aqui é a questão do preço, né? Se a ação tá barata ou não tá barata. Eu sei que tem uma brigaiada aí na internet da manada, né? De preço não importa e preço importa, né? Tem duas manadas aí brigando.
Na verdade, gente, esse tipo de tontice não ajuda em nada, né? A questão frase feita não deixa ninguém rico. O que deixa alguém rico é aportar sempre, investir todo mês e ficar por muito tempo repetindo isso. Dito isso, se você faz o esquema do buy and hold, que a gente conversa aqui no canal, utilizando aquela planilha de investimentos lá que eu apresentei para vocês, que eu vou deixar o link novamente aqui nesse vídeo, tá? Acontece que você não precisa se preocupar com o preço, porque você investe pouco por mês, né? Por exemplo, quando você vai comprar um imóvel, preço importa? Preço importa, claro, porque é muito dinheiro de uma vez só, você não pode errar ali. Agora, quando você vai comprar um pouquinho só de ação por mês, o preço importa menos. Por quê? Porque a quantidade de dinheiro que você vai colocar lá, a quantidade de risco que você está colocando lá é muito baixa. E tem mais, se você segue bonitinho a planilha de investimentos, né? Vocês lembram, né? Coloca lá os objetivos, depois você vai seguindo lá os objetivos percentuais que você mesmo determinou, de forma que sempre a planilha vai apontar para você comprar o que está mais para trás, o que você tem menos. Então, se você compra sempre aquilo que está mais para trás, naturalmente você não vai ficar pagando caro, você sempre vai estar comprando aí na baixa, ou talvez pelo menos evitando de comprar na alta. Então você não tem que se preocupar com o preço. Para você o preço não vai se importar, porque o que vai importar é trabalhar mais, investir mais, acumular mais patrimônio ao longo do tempo. A planilha vai se preocupar com isso para você. Seja a minha planilha ou seja qualquer outra planilha que você usa, geralmente essas planilhas aí de buy and hold seguem mais ou menos o mesmo princípio. Você estabelece lá os percentuais, eu quero ter 10% de tal ação, 10% de tal ação, né, tal. Aí na hora que você vai, no dia do mês lá que você vai fazer o seu investimento, você olha e fala, opa, essa ação aqui está para trás, então é ela que eu vou comprar esse mês. Naturalmente, isso vai fazer com que você compre mais barato, isso vai dar uma certa eficiência aí na alocação do seu capital. De qualquer forma, isso daí não é o foco, né? O preço não tem que ser o foco, o que tem que ser o foco é trabalhar e aumentar o quanto você investe. Uma outra coisa também que é uma besteira, assim, sem tamanho, é a questão do PL. A manada adora o PL, porque o PL ele dá assim, uma certa lógica, né? Essa empresa tem o PL muito alto, então ela está cara. Essa empresa tem o PL muito baixo, então ela está barata. Bom, quem foi por essa lógica pode ter investido na Oi lá em 2014, que tinha um bom PL, né, 2013, 2014, e deixou de investir talvez aí numa Raia Drogasil, que sempre teve o PL alto, sempre. Acontece o seguinte, se o PL é alto, tem duas opções. Realmente, o preço pode cair ou o lucro da empresa pode subir. O mercado vai buscar o equilíbrio. Adivinha o que costuma acontecer nas boas empresas? O lucro costuma subir. E adivinha o que costuma acontecer nas más empresas, aquelas empresas ruins que geralmente têm o PL baixo? O lucro vai cair mais ainda e o PL vai ficar cada vez mais baixo. Então, assim, o PL não é um fator para influenciar a sua escolha de colocar uma ação ou não na sua carteira. Até porque você coloca na carteira, é você colocar lá na planilha. Você não está comprando ainda. Você vai comprando aos poucos. Então, qualquer métrica baseada no preço, você esquece, porque não vai fazer menor diferença no longo prazo. A dividend yield, né? Piorou. Dividend yield é pior ainda, porque também é baseado no preço. E leve em consideração uma coisa que não serve para nada, que é o dividendo. O dividendo no começo, como eu já falei com vocês, não serve para nada. É simplesmente um evento contábil. Você tem lá R$1 seu, de sua propriedade, que está no caixa da empresa, aí a empresa tira do caixa da empresa e coloca na sua conta bancária. Você tinha o R$1 lá, o R$1 foi para sua conta bancária. Você não ficou mais rico porque você ganhou dividendo. Não mudou nada, é um evento puramente contábil. E na verdade, tem estudos que mostram que no longo prazo, quanto menos dividendo a empresa paga, melhor, porque ela se reinveste e com mais eficiência do que você pegar o dinheiro e reinvestir. Então, assim, dividend yield é uma besteira, primeiro porque é baseado no preço, que não interessa muito, e segundo, porque é baseado numa coisa que não faz a menor diferença, que é a questão do dividendo, né? Aliás, quando você recebe o dividendo, quando a empresa paga o dividendo, o valor dela lá na bolsa corrige, né? A empresa vale R$10, paga R$1 de dividendo, amanhã ela abre a R$9. A própria bolsa faz isso, ela desconta o preço do dividendo da ação. Alguns falam assim, mas daí se for, depois ela volta para o 10. Tudo bem, se ela valesse 10, ela iria para o 11. O mercado não é tonto, o dividendo não é criação de dinheiro. Se fosse, os controladores da empresa iam fazer a empresa pagar dividendo todo dia, né? Porque aí está criando dinheiro. Não, dividendo não importa, dividendo serve para muito pouco e o foco não tem que estar aí. O foco tem que estar nos fundamentos, que é aquilo que eu passei para vocês. A empresa dá lucro,
A empresa gera caixa, a empresa tem poucas dívidas ou tem uma dívida controlada, equilibrada, né? A empresa não tem rolo, não está metida em corrupção, não tem IPO muito recente, né? Esse tipo de coisa tem que ser o foco. E não, né, se a empresa paga ou não paga dividendo, que é um evento puramente contábil. Então, o de hoje foi isso. Semana que vem a gente volta com mais e até lá.